presidente João Roberto, demais membros da Academia de Letras, Artes e Ciências, ALAC, dos quais eu tenho a honra de ter como confrades e confreiras, saudações acadêmicas. Essa é a minha primeira pequena palestra. Eu vou abordar o assunto que é referente à especialidade do meu patrono, Ângelo Moreira da Costa Lima, do qual eu tenho também a grande honra de estar ocupando a cadeira número 7, que leva o seu patronímio. Costa Lima, aqui ao meu lado, essa fotografia. Ele foi um médico sanitarista e um grande entomólogo, hoje considerado o maior entomólogo do Brasil, e é extremamente considerado, inclusive no mundo inteiro, porque ele salvou milhões de vidas com o trabalho que ele efetuou durante toda a sua vida no âmbito da entomologia aplicada. Para vocês terem ideia da importância do trabalho dele, o reconhecimento que ele teve em nível internacional, ele foi o único cientista brasileiro que foi convidado para ocupar uma cadeira na Real Academia de Ciências da Grã-Bretanha. Bom, como assim salvou milhões de vidas, né? Em primeiro lugar, precisamos entender o que significa entomologia. É uma ciência, é parte da zoologia, porém é uma ciência muito pouco conhecida aqui no Brasil, muito pouco divulgada, né? No Brasil, as pessoas não têm ideia da importância extraordinária que ela tem, inclusive para a própria sobrevivência da humanidade. A entomologia, o nome vem do grego entomon, logos, e muitas pessoas confundem com etimologia, etiologia, entologia, enfim. Então, entomon significa inseto, logos, estudo. É o estudo dos insetos. E como vocês sabem, eu também sou entomólogo e me especializei na ordem Coleóptera, ou seja, nos besouros, esses carinhas que estão aqui atrás de mim. Então, eu vou falar da importância dessa ciência, e pode ser sintetizada num trinômio, né? Ou seja, econômico, ecológico e médico, né? Então, sob o aspecto econômico, há duas nuances a serem observadas sobre o aspecto econômico. Algumas espécies de insetos são importantes por conta do dano que eles causam a diversas culturas, né? Principalmente na agricultura, e no ataque de animais que são cultivados para o gado, enfim. Então, eles são nocivos e causam prejuízo de bilhões de dólares anuais para muitas culturas de diversos países, e nessa medida eles têm uma importância econômica negativa. Por outro lado, existem outros que têm importância econômica positiva, que são os produtores de mel, produtores de seda, e aqueles que são inimigos naturais, que atacam as pragas, os insetos que se tornam pragas, destruindo lavouras. Então, alguns insetos são inimigos naturais desses, que são prejudiciais, e são utilizados num combate, numa luta ecológica, uma luta. Eles são desenvolvidos em laboratório, são feitas reproduções maciças e reintroduções nos ambientes onde exista algum desequilíbrio causando prejuízos. E esse tipo de luta biológica, ela é preferível em relação à luta com o combate das pragas com produtos químicos, porque os produtos químicos, os chamados defensivos agrícolas e agrotóxicos, enfim, eles têm efeitos colaterais quase sempre adversos, na medida que poluem o subsolo, poluem rios, entendeu? Os lençóis freáticos, até a atmosfera, e em muitos casos produzem doenças, inclusive
Alguns aqui, infelizmente, no nosso país, têm sido usados muito indiscriminadamente em até produtos que são proibidos em diversos países mais civilizados, digamos assim, mais avançados, enfim, os países ditos de primeiro mundo, muitos desses países eles são proibidos porque são extremamente nocivos, não só para o ambiente, como até para a saúde das populações. No entanto, aqui no Brasil são usados indiscriminadamente, o que é lamentável. Porém, como eu estava dizendo, a luta biológica é preferível porque não tem efeitos colaterais. Então, outros insetos se caracterizam pela sua importância ecológica. Então, como importância ecológica, muitos insetos são fundamentais para a manutenção do equilíbrio ecológico da maioria dos ecossistemas. Ou seja, os ambientes dependem em grande medida de insetos para se manterem em equilíbrio, para manterem a saúde, né? Então, há vários aspectos a serem enfocados ou observados nesse detalhe da importância ecológica. Primeiro porque muitas plantas dependem diretamente de insetos para se reproduzir. Ou seja, muitos insetos são polinizadores, vão de flor em flor e em alguns casos eles são extremamente vitais para a reprodução dessas plantas, porque em algumas espécies de plantas elas não conseguem se reproduzir sem a participação de insetos. Alguns são tão espetacularmente adaptados a determinadas espécies de plantas que são específicos, ela só se reproduz com a participação de uma determinada espécie de inseto, né? Além disso, há outros insetos que têm o hábito, como esse popular besouro escaravelho, que aqui no Brasil se chama rola-bosta, porque eles têm o hábito de fazer pelotas de estrume do gado, fazem pelotas, botam seus ovos a biologia deles depende do uso dessas pelotas para alimentar os seus descendentes. Enfim, eles colocam ovos e depois enterram as pelotas de esterco e com isso eles adubam o solo, né, tornando fértil o local onde eles estão operando. E além de estarem adubando, eles também aeram, porque eles revolvem o solo, ou seja, então eles mantêm a saúde desses ecossistemas. Então, sob o aspecto ecológico, os insetos são extraordinariamente importantes, inclusive como medidores, né? Os cientistas acompanham quando há uma queda acentuada de determinada espécie em um dado local, eles vão verificar qual é o fator que está causando esse desequilíbrio, qual é o fator que está causando essa redução na população desses insetos marcadores. O terceiro aspecto que caracteriza a importância da entomologia para a humanidade é o aspecto médico, que aliás é a especialidade do meu patrono Costa Lima, que ele era um médico sanitarista, e esse cientista, além de desenvolver técnicas e produtos para combater as pragas que assolam, né, diversas regiões do Brasil, ele desenvolveu também técnicas de combate aos insetos, que são vetores de moléstias que podem acarretar a morte de milhares de pessoas, produzindo pandemias, etc. Então, ele viajou por todo o Brasil, né, desenvolvendo técnicas de profilaxia, ou seja, preventivas, né? Como se sabe, a melhor medicina é a preventiva, é melhor prevenir do que remediar, claro, né? Então, ele foi por todo o Brasil implantando esses seus métodos para eliminar
essas pragas de insetos nocivos, principalmente mosquitos, como o anófeles, né? Um mosquito transmissor da malária, e que tornava insalubres imensas regiões do Brasil, combatendo também o Aedes aegypti, que, entre outras moléstias, são os vetores de dengue, de febre amarela e, mais recentemente, zika, chikungunya, etc. E ele, com essa ação, né, não só desenvolvendo as técnicas e os produtos, e principalmente promovendo a profilaxia em vastas regiões do Brasil, como eu disse, salvou milhões de vidas e foi reconhecido, né, em alguns locais, bastante reconhecido. Inclusive, teve um rio lá no norte do Brasil que foi batizado com o nome Rio Dr. Costa Lima, né, em reconhecimento à atuação dele. O Costa Lima também teve um reconhecimento em âmbito nacional, na época, né? Hoje não é nem tanto conhecido, mas na época teve até um selo que foi impresso, né? Foi veiculado com a imagem deles. Vou mostrar a vocês aqui. Aqui é o selo emitido no Brasil na década de 1960, ilustrando, né, a imagem do nosso grande entomólogo, que é o maior entomólogo brasileiro. Ok? E eu tenho a honra de tê-lo como patrono. Enfim, espero que tenham apreciado essa pequena explanação abrangente sobre a importância dos insetos e agradeço pela atenção. Até uma próxima oportunidade.